Olá, meu nome é Jader Queiroz Rocha e nesse seminário a gente vai apresentar sobre a dominação tradicional. A tradição é a instituição mais forte da sociedade. Se sempre foi assim, por que mudar? É algo incontestável. E também é algo imemoriável. Ninguém lembra como começou. Por isso também é muito difícil de se contestar. A dominação tradicional é o poder da tradição agindo da ordem social em sua mais pura forma. E temos como maior exemplo de dominação tradicional o patriarcalismo. Por que vai passando de pai para filho, os reis e por aí vai? Por causa da tradição. Na tradição, quem manda é o senhor e quem obedece é o súdito. O senhor, diferentemente do líder, ele vai sendo endeusado ao longo do tempo, tanto na Idade Média, diziam que os reis tinham sangue azul, e isso não acontece. E isso vai acontecendo exatamente pelos costumes, vai se criando uma tradição e a tradição vai ficando cada vez mais forte. E se esse senhor ele vai contra isso, ele está indo exatamente contra ele. Então ele não vai fazer isso, porque ele sabe que se ele fazer isso, ele vai perder poder. Podemos citar algumas características e alguns exemplos da dominação tradicional, né? Sabendo que ela se baseia naquilo que sempre se fez daquela forma. Por exemplo, um rei, né, transfere o seu poder para o príncipe, né, o seu filho. Exemplo também das aldeias, que também tem essa forma de transferência, né, de forma tradicional, transferência de poder de forma tradicional. Então podemos dizer que é uma forma de dominação que é conferida por uma forma de respeito à tradição, né, onde não existe nada senão a própria dominação para reger a conduta das pessoas. A forma mais comum de estabelecimento desse tipo de autoridade vem pelo sistema patriarcal, né, que domina a sociedade, em que a figura do patriarca ou do senhor é uma figura de liderança, e os submetidos a essa figura de liderança são seus súditos ou servidores. Essa estrutura patriarcal é um dos dois tipos distintos que Weber distingue, né, para esse tipo de quadro administrativo. A outra estrutura, então, seria a estrutura estamental. Nesse caso, os funcionários não seriam especificamente dependentes do senhor, mas são pessoas que conseguiram seus empregos por algum acordo ou por ter prestado algum favor. Então, essa forma estamental de dominação tradicional é bem próxima da dominação legal. Então, quando pegamos, por exemplo, o período de grande produção de açúcar do Brasil colonial, vemos que os senhores de engenho são líderes patriarcais, né, que têm sobre sua tutela os seus filhos, a sua esposa, os escravos, né, os agregados da casa grande. Então, esse tipo de dominação a gente vê aí na obra de Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo. Mesmo que vivêssemos a época era Vargas, apresentávamos características fortes de um patriarcalismo, né, características essas que ainda são evidentes em nossa cultura. Olá, meu nome é Messias Lázaro e eu vou falar um pouco sobre como se dá o fim da dominação tradicional. Basicamente, a dominação tradicional ela é a mais estável de todas e, como consequência, é também a mais duradoura. Isso se dá principalmente por se tratar de uma dominação onde o pensamento é passado de geração em geração, sempre por uma pessoa, né, que ocupa uma posição de destaque entre aquele grupo. Mas o que levaria ao fim, na verdade, né, o fim da dominação tradicional em determinado grupo, seria a modernização, o contato com outros povos
e também a criação de novos costumes e hábitos. Um exemplo notório do fim da dominação tradicional seria a implementação da monarquia parlamentarista inglesa, onde que depois do período de Revolução Inglesa, que durou de 1642 a 1689, pôs fim à monarquia absolutista e implementou-se a monarquia parlamentarista. E com isso, o rei ou rainha, ele não é mais o foco na tomada de decisões e ele somente reina, porém não governa. Agora, quem estaria auxiliando na tomada de decisões seria o parlamento, que ficaria responsável por essas funções. Olá, me chamo Cálio Carvalho, vim falar um pouco sobre como ocorre a dominação tradicional, citando dois exemplos, no caso a monarquia inglesa e também a religião. Hoje temos à frente da monarquia inglesa a Rainha Elizabeth, só que nem sempre foi assim. Temos a monarquia na Inglaterra desde 1066, durante a Alta Idade Média, e a partir daquele tempo, as pessoas que assumiram o trono assim em diante, elas tinham que ter um parentesco familiar mais próximo do rei, ou seja, é mais provável que um filho ou filha seja escolhido para assumir o trono. No caso da monarquia inglesa, como acontece a dominação tradicional, é que para ser autoridade ou algo do tipo não é necessário nenhuma qualificação ou algo do tipo, e sim ser membro apenas da família real. Passando agora para a religião, que é tida como base da estrutura familiar. Por exemplo, no Brasil, é muito comum as pessoas acreditarem em Jesus e que elas passem essa crença, esse ensinamento para frente, assim ocorrendo a dominação tradicional. No caso, as instituições religiosas, tipo a Igreja Católica ou Evangélica, elas propagam o conhecimento sobre a Bíblia e acaba por receber seus fiéis, que são tanto como base estrutural da igreja, tanto como base de renovação para a estrutura da igreja, já que ao propagar, procriar nesse caso, eles acabam também por ensinar seus filhos a acreditarem em Jesus, assim ocorrendo a dominação tradicional. Outro exemplo curioso também que acontece no Brasil é a escolha pelo time de futebol. No caso, a gente sabe que o futebol é um esporte muito popular no nosso país e que a escolha pelo time de futebol muitas vezes acontece pelo time que seu pai torce. Por exemplo, eu torço pelo Flamengo, hoje amo meu time, mas foi algo doutrinado, foi algo que meu pai me ensinou. Mas não tem essa, ó, é Mengão, melhor time do mundo.